Boa noite, irmãos. Sejam todos bem-vindos ao nosso estudo dessa noite. Esse que é o terceiro estudo da nossa série sobre lendo Jesus e o Evangelho no Antigo Testamento. Nós vamos dar início ao nosso estudo, ainda passando esse período de pandemia, ainda com as nossas limitações de não estarmos em todas as reuniões juntos. Graças a Deus as coisas parecem que vão normalizando, né? Domingo nós já tivemos aí o retorno de alguma atividade presencial, com a graça do Senhor, e é um grande privilégio, de fato, nós estarmos juntos uns com os outros em comunhão. E hoje nós vamos aqui continuar com a nossa série de estudos. Na semana passada nós não tivemos, né? Teve reunião do presbitério na semana passada, mas hoje nós vamos dar continuidade. Esse é o terceiro estudo da série Jesus e o Evangelho no Antigo Testamento. Nós vamos antes fazer uma oração, agradecendo a Deus pela oportunidade que nós temos, agradecendo a Deus por cada um dos irmãos que está acompanhando conosco, e após a oração nós daremos início aí ao nosso estudo para aproveitarmos o tempo e lembrando, né, aos irmãos que estiverem assistindo o estudo pelo Facebook, aqueles que tiverem perguntas, queiram participar de alguma maneira, alguma opinião, fiquem à vontade para colocar nos comentários aí, que nós vamos respondendo e interagindo aqui à medida que nós vamos passando o nosso estudo. Então, onde você está, todos são bem-vindos a estar conosco. Feche os seus olhos e nós vamos orar nesse instante, antes de começar o nosso estudo. Senhor, nós bendizemos o Teu nome, louvamos ao Senhor, ó Pai, pelo grande privilégio que temos de poder estudar a Tua Palavra. Louvamos ao Senhor porque o Senhor tem sido gracioso e misericordioso conosco, e mesmo nesses tempos, ó Pai, de afastamento, mesmo nesses tempos em que não podemos estar sempre juntos com os nossos irmãos, como fazíamos em outras épocas recentes, mas o Senhor tem nos provido, ó Pai, do ensino da Tua Palavra e do Teu Espírito Santo. Nós louvamos ao Senhor porque o Senhor é um Deus que se relaciona pessoalmente conosco e não nos desampara. Mas sabemos também que o Senhor nos colocou num corpo, numa família, numa igreja, e sentimos falta disso e clamamos ao Senhor para que brevemente tenhamos de volta a graça e o privilégio de estarmos todos juntos, ó Pai. E nesse momento de estudo da Tua Palavra, que o Senhor nos abençoe, que o Teu Espírito Santo seja o nosso instrutor, para que o Senhor abra o nosso entendimento para compreendermos as verdades, ó Pai, espirituais da Tua Sagrada Escritura. Pedimos que todas as coisas cooperem, ó Deus, pelo poder do Senhor, para que o estudo corra bem, que os equipamentos funcionem bem, que não tenhamos problemas, ó Deus, para que seja uma noite de estudo proveitoso e de um aprendizado edificante para todos nós. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo. Nós vamos caminhar, continuidade não, né? Começar o nosso estudo. Se alguém quiser só me dar um retorno aí se está travando ou não. Se está bom, alguém falou aqui que está travando. Beleza. Irmãos, nós vamos dar início aqui ao estudo. Não sei se está travando, acho que não, né? Bem, nós estamos fazendo o nosso estudo, então, sobre Jesus e o Evangelho no Antigo Testamento. A nossa intenção é entender como toda a Escritura é, de fato, palavra de Deus e pode nos ensinar sobre as questões principais do Evangelho. Então, nós já estamos caminhando aí para o terceiro estudo. Nós estamos já em 2 estudos introdutórios e hoje nós entraremos em uma parte mais prática, né, de como ler a palavra e como entender que ela nos aponta para Jesus Cristo. Então, nesse instante, eu vou fazer aqui a título de introdução uma breve recapitulação daquilo que nós já estudamos até agora e depois nós entraremos no nosso assunto de hoje. No nosso assunto de hoje eu vou, a princípio, aliás, daqui para frente, em cada dia, cada estudo, eu darei uma dica, uma maneira que nós podemos aproveitar melhor a nossa leitura bíblica e depois passar para as partes mais práticas aqui do nosso estudo, que é a nossa intenção. Lembrando que o nosso estudo está baseado no livro intitulado As Escrituras dão testemunho de mim,
organizado pelo D.A. Carson, publicado pela editora Vida Nova. Então nós estamos usando esse livro como base, mas trazendo algumas coisas a mais para os irmãos também. Então, irmãos, começando o nosso estudo aqui, lembrando daquilo que nós já fizemos, uma breve recapitulação, nós já meditamos sobre a importância do Antigo Testamento, como o Antigo Testamento é palavra de Deus, assim como o Novo Testamento é, a ligação que há entre Antigo e Novo Testamento, como que o Novo Testamento volta ao Antigo Testamento e como que o Antigo Testamento dá fundamento para o Novo Testamento. Então nós já passamos por esse entendimento de que o Antigo Testamento é igualmente palavra de Deus e que edifica as nossas vidas e que nos traz a palavra de salvação. Paulo já diz isso lá em Timóteo, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, repreensão, correção e educação. E quando ele fala de escritura, ele está falando do Antigo Testamento, é a escritura que ele tinha em mãos naquele momento. Então, nós já vimos a importância do Antigo Testamento, como ele é, de fato, palavra de Deus. Nós vimos também como a leitura do Antigo Testamento foi feita na história da igreja. Nós vimos alguns momentos que ele foi a escritura principal, como na época ali da igreja primitiva e dos apóstolos. Nós vimos momentos em que houve uma leitura alegorizada do Antigo Testamento, em que se não dava tanta importância para o contexto histórico, para os fatos ali narrados e o ensino daqueles fatos, mas buscava-se um ensino espiritualizado de todas as passagens do Antigo Testamento. Nós vimos momentos em que o Antigo Testamento foi completamente desprezado, em épocas mais recentes, século XIX, também no século XX, mas nós vimos como a Reforma Protestante trouxe o Antigo Testamento de volta para o seu papel de importância e de palavra de Deus. Então nós já passamos por isso, tudo isso está nos nossos estudos passados que estão tanto no Facebook da igreja quanto no YouTube da igreja, no canal. E nós vimos também a interpretação cristã do Antigo Testamento, que é mais do que interpretar o Antigo Testamento. Interpretar o Antigo Testamento é analisar os seus fatos, as suas narrativas, os seus contextos, as suas poesias, os seus cânticos e entender o que os autores bíblicos estavam querendo dizer. Mas interpretar o Antigo Testamento de maneira cristã é juntar todas essas coisas, mas apontando para Cristo e mostrando como todas essas coisas estavam de fato apontando para Cristo. Então foi basicamente o que nós vimos até agora. Hoje nós vamos entrar então numa nova parte e eu gostaria de já começar com uma pergunta que eu coloquei tanto no Facebook quanto no grupo da igreja. Alguma técnica é necessária para a leitura e interpretação das Escrituras? Quando eu faço essa pergunta, eu pergunto porque nós estamos aqui estudando sobre maneiras de ler o Antigo Testamento, métodos de leitura bíblica, e nós podemos pensar assim: mas será que eu, que não fiz curso de teologia, que não tenho conhecimento teológico aí de grandes teólogos, da história da igreja, não sei grego, não sei hebraico, será que qualquer um pode simplesmente pegar a Bíblia e ler? Será que é necessário alguma técnica? A resposta é sim e a resposta é não. A resposta é sim, porque para ler e interpretar as Escrituras é necessário uma técnica, que é muito comum e chamada de leitura e interpretação. Parece óbvio, mas quando nós lemos alguma coisa, nós estamos fazendo um exercício de leitura e de interpretação. Esse é o problema, das vezes, de nós termos uma visão mística das Escrituras, como se nós precisássemos apenas ler, mas não precisássemos interpretar. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: eu posso pegar um jornal ou uma revista, ler uma notícia, ao momento que eu estou lendo, eu estou interpretando, eu estou vendo aonde os fatos aconteceram, quais fatos aconteceram, quem está envolvido naqueles fatos, as consequências disso, e eu faço uma análise, ainda que isso de maneira quase que inconsciente ou não perceptível a nós estamos lendo e interpretando aquela realidade narrada e retirando alguma informação para nós ou algum princípio para nós. Pois bem, muitas vezes nós lemos a Bíblia de uma maneira mística. Nós passamos o olho pelas palavras e nós compreendemos o sentido de cada palavra. No entanto, nós não interpretamos aquelas palavras na ideia de que tão somente passar o olho por aquelas palavras vai nos edificar. Quando, na verdade, na leitura da Bíblia é necessário tanto a leitura quanto a interpretação da Bíblia. Mas isso é uma coisa que nós fazemos naturalmente.
Basta saber ler que nós vamos ler e conseguimos interpretar. Então, é necessário alguma técnica para ler e interpretar a Escritura? Sim, é necessário ler e interpretar. Quando eu digo que não é necessário técnica, eu estou querendo dizer que não é necessário nenhuma técnica avançada. Não é necessário conhecimento do grego e do hebraico para entender as escrituras. Não é necessário conhecimento de hermenêutica. Não é necessário um conhecimento técnico de exegese e de várias outras ferramentas para que eu consiga entender o texto. Eu, tão somente sabendo ler e interpretar, eu pego a Bíblia, eu leio e eu interpreto. E nós, ainda cristãos, contamos com, acima disso, a ação do Espírito Santo que nos ilumina o entendimento para compreendermos mais do que a letra, mais do que a narrativa, mas entendermos espiritualmente, sermos alimentados espiritualmente pela palavra de Deus. No entanto, os irmãos talvez possam perguntar, mas então qual é a utilidade de um estudo como esse? Porque quanto mais nós usamos corretamente alguma técnica, alguma ferramenta, melhor proveito nós temos. Então, se eu sei poucas palavras em outro idioma e eu pegar um texto nesse idioma, eu identifico algumas palavras. Quanto mais aprimorado for a minha leitura nesse idioma, mais eu vou ter uma leitura proveitosa. A Bíblia é a mesma coisa. Eu sei ler e interpretar, então eu vou ter um aproveitamento da Escritura. Mas quanto mais eu souber me aproximar da palavra de Deus para fazer a leitura, mais eu vou ter proveito, mais eu serei abençoado e mais eu serei edificado pela palavra de Deus. Então é necessário, ainda que não seja necessário ser teólogo para ler a Bíblia e entender, quanto mais nós nos dedicarmos a entender como ler a Bíblia, maior proveito nós teremos da leitura da palavra. E por isso que hoje, começando, cada estudo eu darei aqui uma dica de interpretação, eu queria falar uma coisa que é muito simples, mas que nos ajuda muito a compreender o texto bíblico durante a nossa leitura. Só fazer o Tarô está dizendo aqui, separar os grupos de livros, colocar os livros históricos em ordem cronológica, saber quais são livros poéticos e proféticos. Exatamente, o Tarô já está dando uma dica aqui de como ter uma leitura bíblica proveitosa. Ele está dizendo aqui que nós podemos separar os livros, cada um de acordo com o seu grupo. E isso é muito proveitoso. Por quê? Porque nós vamos evitar de ler Salmos como se fosse uma narrativa, nós vamos evitar de ler Êxodo como se fosse poético, nós vamos evitar de ler Atos como se fosse profético. É claro que um ou outro estilo literário está misturado ali, mas existem os textos que são narrativas e nós nos aproximamos deles lendo uma história. Existem os livros poéticos que nós nos aproximamos dele de outra maneira. Existem os livros proféticos que nós já nos aproximamos de outra maneira. Então é interessante, é importante saber que cada gênero literário nós precisamos ler de uma determinada maneira, preparar a mente de uma forma, né? Por exemplo, quando Êxodo diz que o mar abriu, o que nós devemos entender? Que o mar abriu. Ali é um livro histórico, é uma narrativa, está contando um fato, o mar abriu. Mas quando o Salmo diz que os mares batem palmas para o Senhor, nós não devemos entender que os mares estão batendo palma para o Senhor. Nós devemos entender que é uma linguagem poética para dizer que a criação está submissa e revela a glória do seu Criador. Então, cada estilo literário tem a sua questão específica. A Aparecida está dizendo assim, ouvi um pastor dizer que a gente lê jornal e revista, a palavra medita. Tá. A Aparecida está querendo dizer o seguinte, ela ouviu alguém dizer que a gente lê jornal e revista. A palavra a gente medita. Isso... Aí você está perguntando se isso é verdade, né, Aparecida? Olha, depende. Porque esse meditar pode ser uma ideia, como eu falei anteriormente, pode ser uma ideia mística a respeito da Escritura. Como se eu ler um versículo e ficar assim, tal, naquele versículo, eu vou ser de alguma maneira espiritualmente elevado por aquele texto. No entanto, e ele está querendo dizer nessa posição de que eu pego revista, leio para ter informação, alguma coisa, né? No entanto, quando nós pegamos a Bíblia e nós vamos ler para a nossa meditação, nós precisamos ler e nós precisamos tomar conhecimento dos fatos. Então, nós meditamos na Bíblia. Só que para meditar
no texto, por exemplo, que nós vamos ler hoje, para meditar na narrativa do dilúvio, por exemplo, eu preciso ler, eu preciso interpretar e eu preciso conhecer aquela história e os dados que a Bíblia me oferece para depois eu meditar. Então a meditação é um exercício fundamental para nós, mas ela passa primeiro pela leitura e interpretação do texto, senão ela vai se tornar um método místico, o que não está correto. Então, tá aí a nossa moto, né, de todo estudo. Então, por exemplo, se eu leio o Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu posso começar a meditar nesse versículo. O pastor dá alimento para a ovelha, o pastor conduz a ovelha, vai à frente, a ovelha conhece a voz do pastor, a ovelha segue o pastor que é cuidadoso mesmo, ele não deixa a ovelha se perder, ele não deixa nenhum animal feroz chegar. Então, se a Bíblia está dizendo que o Senhor é meu pastor, então eu posso entender que Ele me alimenta espiritualmente, que Ele cuida de mim, que eu ouço a voz dEle e eu reconheço a voz dEle, que Ele impede que os inimigos arrebatem a minha vida. Então, tudo isso eu estou meditando no Salmo 23 primeiro. Só que para isso eu precisei antes ler. Eu precisei entender em que sentido que a Bíblia está falando de pastor. Entendeu? Então, por exemplo, esse salmo mesmo, eu posso ler assim: o Senhor é meu pastor, e na minha cabeça naturalmente vira a ideia de um pastor de igreja. Então eu preciso ler e interpretar, ainda que de maneira muito rápida ali, para saber que não é disso que a Bíblia está falando de um pastor de ovelhas e fazendo uma analogia. Então eu não creio que seja uma boa ideia essa de que a Bíblia nós meditamos e outras coisas nós lemos. Não, a Bíblia nós lemos. A diferença é que a Bíblia nós não ficamos... eu vou usar uma ilustração de um autor, ele diz que a Bíblia nós não ficamos lendo e estudando como se estivéssemos dissecando um sapo, né, nos laboratórios aí. Eu vou dissecar aqui, vou procurar tudo e tal. Nós lemos a Bíblia como se nós estivéssemos mergulhando num oceano. É tanta riqueza, é tanta beleza que nós vamos mergulhando e conhecendo e nos maravilhando. Mas isso tudo passa por ler e interpretar. Então, irmãos, para nosso estudo aqui, qual é a primeira dica de interpretação bíblica que eu gostaria de dar para os irmãos? Uma dica que vai melhorar muito a interpretação de um texto e a aplicação desse texto na nossa vida. É ler o texto bíblico várias vezes e em diferentes traduções. Então, não precisa ser um texto grande, pode ser um capítulo, um salmo, uma perícope, alguns versículos, ou mesmo um versículo, ou eu posso ler apenas uma frase de um versículo. Mas o que vai me ajudar muito a compreender esse texto? Vamos pegar um salmo, por exemplo. Eu vou ler um salmo que tem 10 versículos. Ler esse salmo várias vezes. Por que eu não posso ler esse salmo 5 vezes seguidas? Sem pressa, mas querendo aprender a mensagem do salmo. Então eu vou ler uma vez. Eu vou perceber algumas coisas. Eu leio 2 vezes. Eu leio 3 vezes. Eu consigo perceber outras coisas porque as principais já estão fixas na minha mente. Então eu leio 4 vezes. Eu leio 5 vezes. E aí algumas coisas já estão muito patentes na minha mente, mas outras pequenas, outras escondidas ali, eu começo a perceber. Então, quando nós pegamos um texto bíblico e nós lemos muitas vezes, sem pressa, mas repetidamente, esse texto vai ficando familiarizado conosco e nós conseguimos absorver mais da mensagem. E uma segunda coisa que nos ajuda muito a ter um bom proveito na leitura bíblica é fazer o uso de outras traduções. Normalmente nós temos em casa mais de uma tradução da Bíblia. Nós temos às vezes a atualizada, que é mais comum, e nós temos às vezes a corrigida. A corrigida, ela é um pouco mais difícil, ela tem uma linguagem um pouco mais difícil, mas ela é uma tradução preferível porque ela tenta se aproximar bastante do texto original. Então, a corrigida, por exemplo, ela vai dar algumas palavras que são mais difíceis, mas são mais significativas. Então, de repente, eu estou lendo o Salmo 23, eu vou ler na atualizada várias vezes, depois eu leio uma vez na corrigida. E eu já vou perceber que algumas palavras ali que eram simples, aqui nessa tradução já vai clarear um pouco mais o meu entendimento. De repente eu tenho a atualizada e eu tenho a NVI, a nova versão internacional. Então eu leio várias vezes numa tradução. Quando eu vou para outra tradução, palavras traduzidas ou mesmo o arranjo de frases, ele vai me ajudar a entender o sentido daquele texto.
Usar diferentes traduções não tem problema, é um exercício bom. Tem algumas que são melhores, tem algumas que são melhores para trazer à igreja, porque é a que todo mundo usa e fica mais fácil de acompanharmos, mas em casa, nas nossas meditações, nos nossos estudos, nós devemos usar várias traduções. Às vezes uma palavra vai me dar uma ideia, mas outra palavra vai me esclarecer aquele fato. Então, vou dar um exemplo para os irmãos. Em Apocalipse tem um texto que diz que quando o Senhor Jesus voltar, ele será recebido com palmas nas mãos. E quando eu ouvia esse texto, a minha ideia sempre era que era de palmas mesmo, num sentido assim de júbilo, né? Mas em outra tradução, mostra que ali palmas que está falando não é bater palma, mas são ramos de palmeiras, fazendo uma referência a quando Jesus entrou em Jerusalém antes de ser crucificado. Então, uma tradução esclarece melhor o que outra tradução está dizendo. E hoje, irmãos, é muito fácil, porque na internet nós encontramos disponíveis inúmeras traduções, diversas traduções. Aqui está dizendo Bíblia Almeida Fiel é uma boa tradução? É uma boa tradução. A Almeida lançou a nova, né? Nova Almeida atualizada, que é muito boa também, mas para uma leitura assim, em português mais próxima do texto original, a corrigida fiel, ela é melhor. Mas, como eu falei, algumas palavras são mais difíceis, uma leitura um pouco mais densa, mas quando nós pegamos outras traduções, elas vão nos ajudar. Mas a Almeida, toda a tradução João Ferreira de Almeida são boas. E vai ter variantes, né, entre um e outro, mas esse exercício de pegar várias traduções nos ajudam muito a entender um pouco mais da Bíblia. Então essa é a primeira dica que eu vou dar e eu gostaria de exemplificar esse exemplo que eu dei de ler várias vezes e de ler traduções diferentes. João capítulo 2, versículo 1 ao versículo 11. É o texto em que João narra Jesus no casamento em Caná da Galileia, transformando água em vinho. O primeiro milagre, o primeiro sinal realizado por Jesus. Em um primeiro momento, nós que conhecemos a história, pensamos assim, aliás, é a pergunta que um amigo meu, que nem cristão era, fez para mim uma vez. Por que que Jesus, sendo Deus, o Filho de Deus, o Messias, o primeiro milagre dele foi transformar água em vinho? Uma coisa até, na linguagem dele, uma coisa até meio infantil diante daquilo que Jesus veio fazer. E eu fiquei com aquilo na cabeça, eu falei, é mesmo. Assim, não achei infantil, mas fiquei com aquela dúvida. O que há de tão rico nesse milagre? Se nós lermos uma vez, vou ler uma vez o texto. Eu vou pensar assim, esse texto está falando de família, do casamento, que Jesus transforma o casamento, que Jesus traz alegria para o casamento. Mas se eu ler 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, eu vou ver que o casamento ali não é o tema principal. Que o casamento é simplesmente o ambiente onde tudo aquilo ocorre, mas não é o tema central, as coisas não voltam para o casamento, para o matrimônio, para marido e esposa, nada disso, ali é um ambiente. É a mesma coisa de falar que no meio da tempestade o texto está falando de andar de barco no meio do mar. Não é isso, ali é só um ambiente. Mas como que eu percebo isso? Quando eu leio uma vez, quando eu leio 2 vezes, quando eu leio 3 vezes, eu vou percebendo então que ali não está falando de milagre, ali está falando de sinal, ali está dando algumas informações a respeito do próprio Cristo. Então, uma leitura frequente desse texto, uma leitura repetida e em traduções diferentes, vai me ajudar a compreender melhor esse texto. Agora, tem um versículo nesse texto que eu gostaria de mostrar como diferentes traduções podem nos ajudar a entender melhor um texto bíblico. Olha o que diz, se eu não me engano, versículo 5, na revista atualizada. Esse RA no início é revista e atualizada. Mas Jesus lhe disse a Maria. Maria chegou, disse para Jesus assim, eles não têm mais vinho. Aí chega esse texto. Mas Jesus lhe disse, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Só fazendo uma observação, Jesus nunca chamou Maria de mãe. Não sei se os irmãos já perceberam isso, que essa questão que se faz tanto de Maria enquanto algo superior, Jesus, o próprio Jesus nunca viu nela alguém superior. Então, superior eu digo ao próprio Deus ou a ele mesmo. Então, olha o que diz atualizada. Jesus lhe disse, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Que tenho eu contigo? Tudo bem, vamos ver outra tradução. Nova Almeida atualizada. É a tradução mais nova agora da atualizada. Mas Jesus respondeu, por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora.
aumenta um pouco aí o nosso escopo de interpretação, né? Revista e corrigida. Disse-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Repetiu basicamente o que está na atualizada. A NVI diz assim: Respondeu Jesus: Que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. E a nova tradução na linguagem de hoje diz que, na verdade, a linguagem de hoje ela não é bem uma tradução, ela é uma paráfrase. Jesus respondeu: Não é preciso que a senhora diga o que eu devo fazer. Ainda não chegou a minha hora. Então, olha bem, um versículo que várias traduções nos ajudam a compreender o que está dizendo. Dessas traduções, talvez uma que elucida mais, baseado no texto original, é a corrigida junto ao sentido da NVI, porque o que Jesus está dizendo para Maria, ele não está dando uma má resposta, ele não está sendo mal educado com Maria, ele está mostrando que entre ela e ele não há de fato nenhuma relação de igualdade. É por isso que é tão pecaminoso pegar esse texto para defender alguma coisa a respeito de Maria, da divindade de Maria, porque é justamente o contrário. Jesus está mostrando para Maria que entre eles não há uma relação natural de mãe e filho. Então ela não dá ordens a ele. Ele está querendo dizer, não há nada em comum. O que há entre mim e ti, o que há de comum entre mim e ti. Então esse texto nos mostra como uma tradução pode auxiliar na interpretação de um texto. O Tarô está perguntando aqui que ele tem uma tradução da Bíblia viva, que não traz uma tradução literal, porém faz paráfrase de ideias. Isso mesmo, Tarô, com a Bíblia viva, alguns textos ela ajuda a entender o sentido do texto, mas ela não é uma tradução, ela é uma paráfrase. Bíblia Viva, Bíblia A Mensagem, essas Bíblias mais novas, elas são paráfrases, ou seja, elas não partem do texto original com um trabalho de tradução. Elas partem de alguma outra tradução e fazem um aperfeiçoamento linguístico para ela ficar um pouco mais, uma linguagem mais moderna, uma linguagem mais fácil. Mas tudo que simplifica demais perde em significado. Por isso que a variedade de traduções, ela é muito útil. Então, irmão, só uma dica, né? Para a gente ficar aí com ler o texto várias vezes e entender, ler o texto várias vezes e em diferentes traduções. Agora, entrando mais um pouco no nosso estudo, a ideia do nosso estudo é encontrar Jesus e o Evangelho no Antigo Testamento. Mas antes, nós precisamos responder outras duas perguntas que eu coloquei lá no grupo e também no Facebook. O que é o Evangelho e quem é Jesus? Porque, uma coisa é a gente ir para o Antigo Testamento tentando encontrar essas duas coisas, Evangelho e Jesus lá. Mas o que são essas duas coisas? Deixa eu só responder duas perguntas aqui. João 2, lá na Bíblia Viva, está dizendo: Eu não posso ajudar agora, disse ele. Ainda não é a hora de fazer milagres. Então, olha só como que eu não posso ajudar agora não tem nada a ver com o texto original. O texto original, Jesus está se voltando para Maria e ele está dizendo para ela: O que há entre mim e ti? Então, olha como que está simplesmente pegando um significado e tentando adequar a uma linguagem mais fácil. Paráfrase é uma coisa, tradução é outra. O Rafael está dizendo que o programa S-Word tem várias bíblias, eu tenho usado ela bastante para estudar. Exatamente, tem vários programas, sites, que têm inúmeras traduções disponíveis aí gratuitas para que sejam lidas, até algumas que colocam textos em paralelo. Então, irmãos, o que é evangelho? Quem é Jesus? Essas duas perguntas são necessárias. É necessário que respondamos essas perguntas de fato para nós entendermos como encontrar então essas duas coisas no Antigo Testamento. O que é o Evangelho? Evangelho, como talvez muitos de nós possam já saber, significa boas novas, boa notícia. Evangelho significa boa notícia. Só que, se nós entendemos uma boa notícia, é necessário que essa boa notícia seja aguardada, ou é necessário que exista uma situação ruim para que essa boa nova seja necessária ou seja esperada. Então, o Evangelho, o seu entendimento como uma boa notícia, uma boa novidade, responde a uma necessidade. Qual é essa necessidade? A realidade de Deus e a realidade do homem. O que a Bíblia nos ensina? A Bíblia nos ensina primeiro que Deus é santo.
Deus é santo, é perfeitamente santo, Deus não comunga com o pecado e ele não se mistura ao pecado. Uma segunda realidade a respeito do homem é que o homem é pecador. O homem não é santo, o homem está escravizado pelo pecado, o homem vive no pecado e ele não tem condições de sair do pecado por si mesmo. A terceira realidade é a união dessas duas coisas. É que todo pecado deve ser castigado, justamente porque Deus é santo. Deus prometeu que o pecado teria condenação, o homem pecou, então Deus tem necessariamente, por ele ser um Deus verdadeiro, trazer condenação sobre todo o pecado. Então essa é a realidade, vamos dizer assim, uma realidade primeira. Deus é santo, todo homem é pecador, e Deus vai punir todo o pecado com a sua ira divina. Então, é essa necessidade que o Evangelho responde. É em relação a isso que ele é uma boa notícia. O Evangelho não é uma boa notícia de que você vai ficar rico. O Evangelho não é uma boa notícia que seus problemas familiares vão acabar. O Evangelho não é uma boa notícia que seu filho vai passar em medicina. O Evangelho é uma boa notícia que responde a essa necessidade espiritual. Então, qual é a boa notícia do Evangelho? Que Jesus sofre o castigo do pecado daquele que crê nele como Salvador. Então, se todo homem é pecador e todo pecado deve ser condenado, a boa notícia do Evangelho é: Jesus se tornou homem e assumiu a culpa, a condenação do pecado de todos aqueles que creem nele como Salvador. É por isso que o Evangelho ele deve começar com a mensagem de que o homem é pecador. O Evangelho ele não começa com o céu, assim. É claro que a pregação do Evangelho pode começar de várias formas, mas numa questão lógica, a pregação do Evangelho não começa pelo final. Vai ter céu, vai ter segunda vinda de Cristo, vai ser bom. A pregação do Evangelho começa pelo início. O homem é pecador. Se o homem não crer em Jesus, os seus pecados serão condenados e ele estará eternamente condenado. Então, o que é o Evangelho? É a boa notícia de que em Cristo os pecados daqueles que creem nele são perdoados. Ok, então quem é Jesus? Olha bem, essas perguntas, o que é o Evangelho e quem é Jesus, estão intimamente ligadas uma à outra. Quem é Jesus? Existe uma diferença aqui. O Jesus da cultura e o Jesus da Bíblia. O Jesus que o cristianismo cultural no país que nós vivemos nos ensina e o Jesus que a Bíblia, a palavra de Deus, nos ensina de maneira verdadeira. O Jesus da cultura é um líder religioso da Palestina. O Jesus da cultura é um homem bonzinho. O Jesus da cultura é um homem que veio ensinar uma vida moral. É um homem que veio ensinar você a amar o próximo, dar outra face. Jesus é um homem que veio pregar o amor. Esse é o Jesus da cultura. Como eu já falei algumas vezes, o Jesus da cultura é um Jesus totalmente desprovido de justiça, é um Jesus totalmente desprovido de majestade e é um Jesus até, em muitos casos, em muitas representações, efeminado, porque ele é um Jesus que carrega mais a imagem que se tenta imprimir nele de Maria do que do próprio Deus, Deus Pai. Então, esse é o Jesus da cultura, é o que nós vamos ver nos filmes, nas séries, nas religiões e nós vamos ver na mentalidade cultural do nosso país, esse Jesus da cultura. Mas esse Jesus, ele não tem nada a ver com o Evangelho, porque o Jesus, de fato, ele precisa ter uma ligação essencial com o que é o Evangelho. Esse Jesus da cultura é meramente um líder religioso. O que a Bíblia nos fala sobre Jesus Cristo? Ele é o Deus encarnado redentor. Ou seja, Jesus, segundo a Bíblia nos mostra, é o próprio Deus, a segunda pessoa da Trindade, que se tornou homem não para ensinar moral e ética, mas ele se tornou homem para ser o redentor daqueles que nele creem. Então ele assumiu a figura humana para tomar sobre si a culpa do pecado e morrer, experimentar a ira divina e receber sobre si a ira divina para aqueles que nele creem. Então é muito diferente, aliás, é impossível ligar o Jesus da cultura com o Evangelho, ao passo que o Jesus da Bíblia, ele está ligado ao Evangelho, porque ele vem cumprir essas boas novas. Ele é o objeto dessas boas novas, porque é ele que vem, de fato, salvar o pecador.
Então, a pergunta quem é Jesus deve sempre ser respondida em conexão com o significado do Evangelho. Então, se alguém perguntar, mas quem é Jesus para você? A pergunta tem que fazer necessariamente referência ao Evangelho. Olha, Jesus é o Filho de Deus que se tornou homem para morrer por pecadores. Jesus não é um líder religioso. Jesus é o próprio Filho de Deus que assumiu na cruz a culpa do seu povo para que ele fosse julgado e condenado no lugar deles. Então, a pessoa de Cristo tem que estar sempre ligada ao ministério de Cristo, que é o que completa, é o que preenche o Evangelho. O Tarô está dizendo aqui, Evangelho vem da ideia de reinos antigos, que quando nascia um herdeiro real, essa boa notícia que o reino estaria firmado por mais uma geração e se espalhado um homem que era denominado Evangelho. Essa informação eu não sabia, mas está aí ligado a essa boa notícia, né, de que o rei nasceu. Então, quem é Jesus? Sempre ligado aqui ao Evangelho. E agora nós vamos passar ao nosso exercício aqui, como eu tenho falado já nas últimas semanas, de como nós pegamos um texto do Antigo Testamento, lemos esse texto e aprendemos a partir do Antigo Testamento, sem legalismo, sem moralismo, sem alegoria, sem espiritualizar o texto, como nós aprendemos sobre o Evangelho e sobre Jesus a partir do Antigo Testamento. Eu gostaria que você abrisse aí Êxodo, capítulo 14. O texto é um pouco longo, mas é útil aqui para a nossa exposição. Nós vamos ler do versículo 5 até o versículo 31. Êxodo, capítulo 14, versículos 5 ao 31. Enquanto você abre aí, eu vou dar um pouco do contexto histórico, relembrar um pouco do contexto histórico dessa passagem. Jacó foi para o Egito quando a terra estava em fome, José era governador do Egito, trouxe toda a família, aproximadamente 70 pessoas, para não morrerem de fome e passaram a viver lá durante muito tempo. Passaram-se 400 anos, o povo de Israel cresceu, só que aqueles que conheciam José morreram, José também morreu, os irmãos de José morreram, toda aquela geração morreu, subiu ao trono outro faraó que não conhecia José e começou a ver o povo de Israel se tornando muito grande e muito forte e começou então a escravizar o povo. Aqui está escrito escravidão por 400 anos, mas o foco aí nesse período final, né, de que eles foram escravizados porque os egípcios temiam que eles se aliassem a inimigos do Egito e se tornassem seus inimigos também, tendo em vista que era um povo forte e poderoso. Então, era uma característica do povo de Israel, eles eram fecundos e cresciam muito. Lá em Êxodo diz que quanto mais os egípcios oprimiam os israelitas, mais eles cresciam. Quanto mais eles apertavam o cerco contra os israelitas, mais o povo se tornava forte. Então era um povo que tinha essa característica notável de crescimento e era um povo fecundo. No final aí desse período de escravidão, Deus levanta Moisés. Moisés, que era israelita, foi criado no palácio do faraó, mas fugiu quando ele matou um egípcio. Ele fugiu, foi para outra terra, casou, teve filhos, mas depois de 40 anos aproximadamente, Deus o convoca novamente para voltar ao Egito para libertar o povo dessa escravidão. E aí o que acontece é que Deus derrota Faraó no Egito. Por meio de Moisés, pela instrumentalidade de Moisés, ele pede várias vezes que deixasse o povo de Israel embora. O próprio Deus endurece o coração de Faraó, mostrando aí a soberania de Deus sobre salvação e perdição. O próprio Deus endurece o coração de Faraó para que ele não deixasse o povo ir, porque a intenção de Deus não era só tirar o povo de Israel de lá, mas era punir o Egito pela sua idolatria e pelo seu paganismo, por não temerem a Deus. Então, Faraó vai endurecendo o coração e Deus vai mandando pragas, a primeira, a segunda, a terceira, a 10ª praga é a morte dos primogênitos, e então o Faraó e os egípcios mandam o povo de Israel embora, e eles vão ao deserto, e quando eles estão no deserto, Faraó então se arrepende de ter deixado o povo ir. É nesse ponto que nós vamos começar a ler o texto. Então, Êxodo capítulo 14, versículo 5 até o versículo 31. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia,
mudou-se o coração de Faraó e dos seus oficiais contra o povo, e disseram: Que é isto que fizemos, permitindo que Israel nos deixasse de servir? E aprontou Faraó o seu carro, e tomou consigo o seu povo. E tomou também 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito, com capitães sobre todos eles. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram afoitamente. Perseguiram-nos os egípcios, todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavalarianos, e o seu exército, e os alcançaram, acampados junto ao mar, perto de Piairote, defronte a Baal-Zefon. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: Será que por não haver sepulcros no Egito, que nos tiraste de lá para que morramos neste deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso o que te dissemos no Egito: Deixa-nos para que sirvamos os egípcios? Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos neste deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: Não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que vos sigam e entrem nele. Serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavalarianos. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavalarianos. Então o anjo do Senhor, que ia adiante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles e ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem era escuridade para aqueles, e para este esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite este e aqueles não puderam aproximar-se. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhe foram qual muro à sua direita e à sua esquerda. Os egípcios que os perseguiam entraram atrás deles. Todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavalarianos, até ao meio do mar. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e alvorotou o acampamento dos egípcios, emperrou-lhes as rodas dos carros e fê-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: Fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. Disse o Senhor a Moisés: Estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavalarianos. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retomou a sua força. Os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar. E voltando as águas, cobriram os carros e os cavalarianos de todo o exército de Faraó que os haviam seguido no mar. Nem ainda um deles ficou, mas os filhos de Israel caminhavam a pé enxuto pelo meio do mar, e as águas lhe eram quais muros à sua direita e à sua esquerda. Assim, o Senhor livrou Israel naquele dia das mãos dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios, e o povo temeu ao Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. O texto é um pouco longo, mas é um texto muito edificante para nós. Vamos lá, irmãos. O que esse texto nos ensina? O que foi o êxodo do Egito? Qual é o primeiro erro que nós não podemos cometer? Partir da leitura para uma interpretação para nós já. O que eu vou aplicar na minha vida desse texto? Não é a melhor maneira de fazer a leitura. A melhor maneira de fazer a leitura é ler e agora entender o que aconteceu.
Por que Moisés está no deserto registrando esse fato? E o que ele está registrando ali? Então vamos lá. O que foi o êxodo no Egito? Em primeiro lugar, foi o abandono da escravidão por etapas. Olha bem, etapas pode parecer meio estranho, né? Mas vamos lá. Primeiro, a redenção. O que é redenção? Redenção significa libertação da escravidão. Alguma coisa acontece para que alguém que era escravo seja liberto e não seja mais feito escravo por aquele que o oprimia. Então, o que nós vemos ali é que Deus, de maneira poderosa, redime o povo da escravidão do Egito porque os liberta da escravidão no Egito. Então, ali há, em primeiro lugar, uma redenção que eles não são mais escravos. Há o arrependimento do Egito, ou seja, aqueles que antes escravizavam, eles querem continuar escravizando, nem que seja para matar. O objetivo deles é ou escravizar ou matar, e é por isso que eles vão atrás de novo daquele povo que o Senhor já tinha liberto. A liberdade ela não acontece na travessia do mar, mas ela acontece no momento em que o Senhor decide libertar. Ali está decidido. Então o Senhor faz essa libertação da escravidão e o Senhor e o Egito ainda tenta de alguma maneira ter de novo o poder sobre aquele povo. Mas o que acontece é que os israelitas, ao verem os egípcios, eles tentam voltar, eles desejam voltar. Então, eles não desejam de todo o coração abandonar a escravidão. Olha só que interessante. O Senhor agiu com eles de maneira poderosa, o Senhor agiu com eles de maneira miraculosa e sobrenatural, o Senhor agiu diante dos olhos dele de uma maneira poderosíssima, o Senhor efetuou por eles grande libertação, mas a escravidão não saiu ainda totalmente de dentro deles. Eles são livres porque Deus os libertou. O próprio Deus tirou aquele povo do Egito. No entanto, tendo ainda diante dos olhos deles a opressão e o poder do Egito, o texto mostra que eles ainda, no coração, ainda não tinham completamente se visto libertos do Egito. E nós vemos isso de maneira bem clara no texto. Olha só o que diz o capítulo 14, versículo 10 a 12. Chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, disseram a Moisés. Olha o que eles disseram a Moisés. Será que por não haver sepulcro no Egito, que nos tiraste de lá para que morramos no deserto? Por que nos trataste assim, fazendo sair do Egito? Olha o que eles dizem agora. Não é isso que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios? Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos. Então eles procuram Moisés e dizem assim, nós não pedimos você para nos salvar. Nós pedimos você para nos deixar quietos lá no Egito. Mas será que foi isso mesmo que eles fizeram? Olha o capítulo 4, versículos 29 a 31, antes de serem expulsos do Egito. Então se foram Moisés e Arão, ajuntaram todos os anciãos dos filhos de Israel. Arão falou todas as palavras que o Senhor tinha dito a Moisés, e este fez sinais à vista do povo. E o povo creu. E tendo ouvido que o Senhor havia visitado os filhos de Israel, e lhes vira a aflição, inclinaram-se e o adoraram. Então não foi bem verdade esse negócio de que eles pediram para que ele não tirasse o povo de lá e deixasse eles quietos. Isso foi, o povo ainda não tinha sido completamente liberto no seu coração. Lembrando, irmãos, que o povo de Israel não estava no Egito servindo ao Senhor. Eles se envolveram com a cultura egípcia e começaram a ter uma vida pagã, conhecendo outros deuses. Então, a primeira coisa que nós vemos aqui é que esse abandono da escravidão, por parte de Deus, foi de uma vez só. Deus os libertou. Isso não voltou atrás. Deus fez de Israel um povo livre. Deus falou, esse povo agora é meu, e foi dele mesmo, e pronto, acabou, e matou os inimigos. No entanto, Israel ainda precisava passar por um processo de conhecimento do Senhor, de temer ao Senhor, de conhecer a vontade do Senhor, e isso vai acontecer posteriormente. No versículo 19, por exemplo, é aí que o Senhor vai fazer aliança, o Senhor vai dizer que Ele é o Deus deles e que eles são seu povo, e vai dar as leis, e vai dizer como aquele povo deveria viver. Então ali é que o povo dá um passo a mais
em abandonar de fato a escravidão no coração, porque de fato já eram livres, ainda precisava de uma libertação interna. Então, o que foi o êxodo? Foi o abandono da escravidão em algumas etapas. Primeiro se tornaram pessoas livres, pertencentes ao Senhor. Depois elas precisaram ir abandonando, tirando a escravidão de dentro do coração. O que foi o êxodo do Egito também? A Luciene está perguntando se a murmuração é pecado. Se a murmuração também é pecado. A murmuração é pecado sempre, né? Murmuração é reclamação contra Deus. Murmuração é insatisfação com os caminhos tomados por Deus. Murmuração não é lamentação, é diferente. Lamentação é quando nós externamos um sentimento por alguma situação que nós estamos passando. Jeremias lamenta pela realidade do povo de Deus. Ele lamenta, ele fica triste, ele chora, ele demonstra que ele está frustrado e tudo. Isso é lamentação. Mas a murmuração é como se Jeremias estivesse se voltando contra o próprio Deus. Ah, para que então que o Senhor me chamou para servir o Senhor? Não presta para nada essa pregação minha, não sei o quê. Então, isso é murmuração. Murmuração sempre é pecado. O que foi o Egito em segundo lugar? O Êxodo. O Êxodo foi alcançar o outro lado, pensando aqui no Mar Vermelho, se ver agora fora da terra do Egito, pela graça de Deus, e poderíamos dizer pela graça e pelo poder de Deus. Então o êxodo foi quando o povo alcançou a liberdade, passou para outra margem do Mar Vermelho, pela graça de Deus. O que nós vemos é que essa passagem ela traz uma ruptura entre situações ali no povo de Israel. Eles passam da escravidão para a liberdade, liberdade definitiva. Por quê? Porque no mar os inimigos foram mortos. Mesmo se eles ficassem ali onde eles estavam, eles nunca mais seriam escravizados, porque na praia começou a chegar corpo de egípcio e ficar empilhado lá. Então, ali houve uma ruptura completa, da escravidão para a liberdade, da morte para a vida. Então, houve ali essa mudança completa, pela graça de Deus e pelo poder de Deus. O que nós vemos ali também é a graça de Deus manifestada a olhos nus. Porque olha o que Moisés diz em certo momento ali da travessia. Quando eles começam a murmurar, Moisés fala assim: aquietai-vos e vede o livramento de Deus. Então Moisés não, olha bem, antes de Deus falar para ele, para o povo marchar, que agora era a voz de Deus mandando que eles entrassem pelo mar que ele ia abrir, Moisés fala assim: vocês aquietem-se, porque vocês verão o poder de Deus, vocês verão a mão de Deus. Então, essa travessia, essa libertação que eles alcançaram, foi tão somente graça e poder de Deus. Nós poderíamos dizer que eles foram espectadores, mas mais do que espectadores, eles foram participantes disso, mas eles tão somente viram aquilo que Deus estava fazendo. Eles não precisaram soprar no mar para ajudar o vento para abrir, eles não precisaram pegar a espada nas mãos para ajudar a matar um ou outro egípcio que ficou na praia do mar, eles não precisaram nada disso. Tudo foi feito por Deus e eles viram a manifestação da graça e do poder de Deus ali quando eles atravessaram. A Luciene está perguntando então se eles estavam pecando. Certamente, estavam pecando. Quando eles veem os egípcios e reclamam, eles estão pecando por incredulidade, eles estão pecando por mentira, e eles estão pecando por rebeldia, e eles estão pecando por murmuração. É o padrão de Israel durante todo o tempo, mas ali é pecado, claramente pecado. E em terceiro lugar, a fé foi uma mera resposta. Quando eu digo mera, que eu não estou querendo diminuir a fé, a importância da fé, mas a fé, o que eu estou querendo dizer é que a fé foi uma mera resposta à maravilha feita por Deus. Então, quando eles entram no mar e andam, não há mérito neles no sentido assim, não, mas eles exerceram a fé deles pisando no mar. Mas isso foi uma resposta à grande salvação que eles estavam vendo Deus fazer. Isso foi uma resposta natural, não no sentido de que eles eram naturalmente bons, mas vendo o mar abrir,
Vendo o inimigo atrás, essa fé foi uma resposta àquilo tudo que Deus estava fazendo. Então, olha bem, o que foi o êxodo no Egito? Foi eles alcançarem essa liberdade de uma vez por todas, com uma ruptura de uma hora para outra, assim, para sempre, de uma ruptura definitiva, mas que nada foi pela mão deles. Foi todo momento Deus agindo, Deus abrindo o mar, Deus fechando o mar, Deus matando, Deus mandando andar, Deus mandando isso, Deus conduzindo, nuvem andando para trás, nuvem indo para frente, coluna de fogo protegendo. A todo momento, o que se vê é o poder de Deus e a graça de Deus agindo em favor do povo de Israel. E não só poder, por que eu digo graça? Por isso que a Luciene falou aqui, que eles estavam em pecado. Então era a manifestação não só do poder, mas muito mais da graça de Deus, que deveria tê-los feito perecer no meio do mar também. Em terceiro lugar, o que foi o êxodo no Egito? E eu vou usar essa última afirmação que eu fiz aqui. Eles deveriam também perecer no meio do mar. Por que eles não pereceram no meio do mar? Por que Israel não morreu? Eles eram tão pecadores quanto os egípcios? Eles, em momentos, eles demonstravam ser tão incrédulos quanto os egípcios. Eles murmuravam, eles não confiavam, eles desejavam ficar no Egito. Então, por que eles não foram mortos no mar? Imagina eles no meio do mar, reclamando e murmurando. A ação mais natural, se fôssemos nós, era mandar o mar fechar e matar todos eles. Mas por que isso não aconteceu? Primeiro, nós temos que lembrar que a água, em algumas passagens bíblicas, ela é o sinal, ela aponta para o juízo de Deus. Então, no dilúvio, ali a água, que toma toda a terra, ela é uma manifestação do juízo de Deus. O Mar Vermelho, aqui nesse momento, ele também aponta para o juízo de Deus, porque é por meio do Mar Vermelho que ele mata todos os egípcios. Se nós lembrarmos do rio Nilo, que foi uma das, se eu não me engano, a primeira praga, ele se tornou em sangue porque aquilo ali mostrava o juízo de Deus. Então, em vários momentos, a água, nesses momentos assim específicos das Escrituras, elas têm esse sinal de ser o juízo de Deus. Então, tem dois grupos de pessoas passando dentro do mar. Tem o grupo dos israelitas e tem o grupo dos egípcios. Os dois grupos são pecadores. Os dois grupos murmuram de Deus. Os dois grupos blasfemam contra Deus. Os dois grupos, naquele momento, eram idólatras. Eles tinham deuses físicos, os israelitas. Saíram do Egito com deuses físicos e deuses no coração. Então, estão ali dois grupos. Por que Deus envia o seu juízo somente a um grupo e não aos dois grupos? Por que só os egípcios foram mortos e Israel não foi morto? Porque eles tinham um homem, um mediador, que era representante dos homens diante de Deus, mas ele era o representante também de Deus diante dos homens. Era Moisés que fazia essa ligação entre o povo de Deus e Deus. Aqui está a diferença. O Egito não tinha ninguém que clamava por eles diante de Deus e nem que revelava a eles quem Deus era. Mas o povo de Israel tinha um homem que chegava diante de Deus e pedia a Deus para não matar aquele povo, e Israel tinha um homem que chegava diante deles e os exortava à obediência e ao temor ao Senhor. Então, Moisés era da parte do povo e da parte de Deus. Olha bem o versículo 15. Ele foi repreendido por Deus por ser parte do povo. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. O que Deus está exortando Moisés é o seguinte: você tem que caminhar, você tem que fazer o que eu falei, não é ficar clamando a mim. Vai andando, segue o rumo. Então ele foi repreendido por Deus, porque ele está ali representando o povo pecador. Mas olha o versículo 21. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental, que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Meus irmãos, Moisés não tinha poder nenhum em si mesmo, poder intrínseco. Porém, ele estava amando de Deus.
Moisés era servo de Deus, ele era o enviado de Deus para aquilo. Então, ele, se levantasse a mão, o mar abria, quando Deus mandava. Se ele fechasse a mão, levantasse de novo, o mar fechava. Porque ele não era só o representante do povo, mas ele era também o representante de Deus diante do povo. Então, por causa de Moisés, por causa desse mediador, o povo também não foi consumido no meio do mar. Porque eles tinham esse homem que fazia essa mediação entre Deus e o povo. É por causa disso. Vou ler uma pergunta aqui por causa que Israel mandou. Podemos ver assim a conversão aconteceu final no Êxodo só para aqueles que entraram na terra prometida. Israel estava predestinado a sofrer para conhecer a Deus. Olha, é complicado nós falarmos de conversão, mas o que a Bíblia nos diz é que os que temiam a Deus mesmo, desses que saíram do Egito, era a menor parte. Né? Não eram poucos, mas representados, né, por Josué e Caleb, era a menor parte do povo. Por isso que Josué, Caleb, seus descendentes, aqueles que temeram a Deus, entraram na terra prometida. Mas o resto ficou prostrado no deserto. Castigo porque não temeram a Deus. Castigo porque, ainda que foram libertos, eles ainda tinham no seu coração os seus ídolos e a incredulidade. Então, foi por isso que eles não entraram na terra prometida. Então, irmãos, essa figura do mediador é o que aconteceu no Egito. Então, vamos voltar aqui, só para lembrarmos. O que foi o Êxodo? O que foi essa saída do Egito? Um abandono da escravidão, de uma vez por todas se tornaram livres, mas o coração foi necessário ainda passar por um processo de libertação. Eles alcançaram o outro lado, alcançaram essa libertação pela graça de Deus, e eles não foram condenados, não sofreram o juízo de Deus como os egípcios, porque eles tinham Moisés. Porque eles tinham Moisés para clamar a Deus e para ensinar sobre Deus a eles. Então, foi isso que o Êxodo aconteceu. Quando nós lemos o texto, voltando aqui agora à técnica, né, da leitura, quando nós lemos o texto, a primeira coisa que nós precisamos meditar são nesses acontecimentos. Se nós lermos o texto e partirmos para espiritualizar o texto, nós vamos cair no erro da alegoria, nós vamos cair no erro do moralismo, nós vamos cair no erro da espiritualização. Então, nós precisamos ler um texto bíblico dentro do seu contexto e entender aquilo que está sendo narrado e dito ali. Porém, tendo feito isso, né, esse texto nós já lemos, tendo feito isso, o que nós vamos agora aprender sobre Evangelho e sobre Jesus a partir desse texto? Nós já vimos o que foi o Êxodo. Mas o que é a salvação? Será que tem algum paralelo? Será que o êxodo do povo de Deus, a libertação do povo de Deus, tem alguma referência a nós enquanto povo de Deus hoje? O que é a salvação? Primeiro lugar, abandono da escravidão por etapas. Isso é a salvação. O que é a redenção? É a libertação da escravidão. Então, a salvação é quando o homem é liberto da escravidão do pecado. Então, de uma vez por todas, aquele que é salvo, ele é liberto da escravidão do pecado, de uma vez por todas. Mas qual é o problema? O problema é que o mundo, o pecado e Satanás continuam perseguindo, querendo conquistar o seu coração de novo. Então, quando nós éramos escravos do pecado e o Senhor Jesus nos salvou, nós nos tornamos livres. No entanto, o pecado continua atrás de nós, tentando conquistar nossa mente e o nosso coração, tentando nos escravizar novamente. E o que acontece conosco? Nós, muitas vezes, temos o desejo de voltar, porque o nosso coração não é liberto do desejo pelo pecado de vez. Olha bem, nós somos livres de uma vez por todas, mas o nosso coração, por ainda ter pecado, por ainda ser refém não vou usar a palavra refém, mas ter ali ainda a presença do pecado, inúmeras vezes nós olhamos para a vida pregressa e pensamos assim, nossa, era melhor, né? Isso aqui era melhor, aquilo ali era mais legal, isso aqui era mais agradável, esse tipo de coisa era mais gostoso, isso era isso, e nós olhamos para trás muitas vezes. Sendo sinceros, é isso que acontece. Somos libertos, o Senhor Jesus nos dá uma nova vida, de uma vez por todas.
Nunca mais voltaremos a ser escravizados como éramos antes. Mas o que que Paulo vai dizer? Que quando nós voltamos a viver na prática do pecado, nós estamos voluntariamente nos colocando sob o jugo do pecado, sob a escravidão do pecado. Então, o que é a salvação? Quando o Senhor nos liberta de uma vez por todas e nós entramos agora num processo de santificação. Esse processo é uma libertação por outras etapas, que nós vamos agora mirando o Senhor Jesus Cristo, parecendo com Ele, adquirindo um caráter parecido com o dele e vamos então paulatinamente nos libertando da influência e do poder do pecado. Olha o que diz Hebreus capítulo 12, versículo 1 a 3. Portanto, também nós, ele está falando para crentes, o autor aos Hebreus, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia ou da vergonha, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente que ele suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Então, o que é a salvação para nós? O que acontece conosco quando nós somos salvos? Nós éramos escravos. E o nosso Senhor, aquele que nos oprimia, era cruel, que é Satanás, que é o pecado, que é o mundo. Eles são cruéis e eles querem nos escravizar, queriam nos matar. Mas o Senhor Jesus nos libertou e nos fez pessoas livres. Lembra do que Jesus falou com os fariseus? Se o Filho vos libertar, é que verdadeiramente sereis livres. Então, Jesus Cristo nos liberta e nos faz de fato pessoas livres. No entanto, o pecado continua nos assediando, não é o que Hebreus 12 diz? O pecado que tenazmente nos assedia, ou seja, constantemente, sem descanso. Meus irmãos, se a gente acha que vai ter descanso das tentações de Satanás, do pecado, esquece. Nós não teremos descanso. O pecado nos assedia constantemente, frequentemente. Mas o que a Bíblia diz também, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, à medida que nós vamos conhecendo aquilo que Cristo fez, nós vamos nos tornando livres dessa escravidão. Olha bem, nós não somos libertos do pecado aos poucos. Nós somos libertos dessa escravidão, somos salvos, vamos dizer assim, de uma vez por todas. Salvo. Um momento não está salvo, o outro está salvo definitivamente. Mas agora é uma carreira para nos livrarmos da influência do pecado e abandonar esse desejo de voltar. Então, o que é salvação? Em primeiro lugar, é o abandono dessa escravidão que acontece uma ruptura, mas a etapa é nos moldando ao caráter do nosso Senhor. Em segundo lugar, o que é a salvação? É alcançar uma nova vida pela graça de Deus e uma nova vida que é uma ruptura. Olha bem, irmãos, é muito difícil, na verdade, é impossível a nós julgar com certeza quem conheceu o Evangelho e quem de fato não conheceu, quem nasceu de novo e quem não nasceu. No entanto, alguns desejos pecaminosos, e isso nós continuamos com eles muitas vezes, não somos libertos deles de uma vez. No entanto, é uma ruptura muito grande a salvação. Então, em um momento nós éramos escravos, prazer no pecado, alegria no pecado, buscávamos o pecado, rebeldes contra Deus. No outro, nós amamos ao Senhor, nós cremos na palavra, temos prazer na lei de Deus, prazer na obediência. Então é uma ruptura muito grande, é uma transformação muito grande. Nós passamos da morte para a vida. A vida não tinha sentido algum, agora a vida faz todo sentido. Nós não críamos em Deus, agora amamos o Senhor Jesus. Então, a salvação é uma nova vida, é tudo novo, é uma nova existência, é uma nova experiência. No entanto, é pela graça de Deus. Nada nós fazemos, meus irmãos. Nós só experimentamos e desfrutamos. Nós nada podemos fazer para a nossa salvação. Nada. Tudo é feito pelo Senhor. A Ermelinda está perguntando, então a redenção será só na ressurreição com Cristo? Então a redenção será só na ressurreição de Cristo? Sim e não. O que eu quero dizer com isso é, quando o Senhor Jesus nos salva,
nós estamos salvos. Redimidos, não somos mais escravos do pecado. Porém, essa redenção ela é progressiva e ela tem um ponto final. E o ponto final é na segunda vinda de Cristo, quando, de uma vez por todas, nós nos veremos completamente livres do pecado. Não teremos mais nenhum mal em nós. Então, lá será concretizado, mas não é algo que nesse percurso nós podemos perder, de maneira alguma. Nós estamos aqui, no momento da nossa salvação, garantidos. É salvação, salvo uma vez, salvo para sempre. Muitos não gostam dessa afirmação, mas é bíblica. Uma vez salvo, salvo para sempre. Então, começa aqui. O final já está garantido. Mas agora é um processo de santificação, aguardando a perfeição que virá na segunda vinda de Cristo. Então, nós temos a garantia, é o já, né, um termo muito conhecido na teologia, já, mas ainda não. Já sou redimido, mas ainda não experimento todos os efeitos, todo o resultado que Cristo conquistou por mim. O Tarô está dizendo, somos livres do pecado. Porém, por que muitas vezes, mesmo conhecendo a palavra Jesus, nós somos como que iludidos. Eu dei uma parada aqui porque deu uma travada. Então, respondendo aqui ao Taroco, o que acontece é o seguinte. Na cruz, o Senhor Jesus pagou a culpa pelo pecado, a condenação. Então, a morte dele na cruz não nos faria sem pecado ou imunes ao pecado. Não, ali ele está tirando a culpa, ele está tirando algo que nós sofreríamos no inferno, a condenação final. Mas também somos livres da escravidão, ou seja, o pecado não tem domínio mais sobre nós. O que isso significa? Significa que agora, diante da tentação do pecado, eu estou numa situação parecida com Adão. Eu posso pecar e eu posso não pecar. Entendeu? Olha bem, eu não estou falando de livre-arbítrio, que Adão tinha, mas depois que pecou, ninguém nunca mais teve. Não é disso que eu estou falando. Eu estou dizendo que o Senhor nos dá um novo coração, uma nova vida, uma nova mente, mas ainda somos pecadores. Então, diante da oferta do pecado, diante do convite do pecado e da tentação do pecado, nós podemos pecar ou não. É por isso que Paulo vai dizer que dentro de nós existe uma luta, uma guerra, que é da carne contra o espírito, porque o espírito quer obedecer a Deus, mas a carne quer pecar. Então, nós precisamos alimentar o nosso espírito, mortificar a carne, para que cada vez mais caminhemos em santidade. Mas as duas coisas estão em nós, o espírito e a carne, a obediência e a desobediência. Então, essas duas coisas estão em nós e é por isso que nós pecamos. Mas essas coisas não fazem com que nós percamos a salvação. Porque a salvação é uma travessia de uma vez por todas. E é pela graça, não é por mérito. Israel não atravessou o mar porque ele creu em Deus de maneira piedosa. Ele creu no mar porque Deus abriu o mar e mandou eles passarem. Senão eles não passavam. Então, a salvação é totalmente pela mão do Senhor. E a fé é resposta ao que Deus faz primeiro. Não olha bem o que eu vou dizer. A fé não é uma obra nossa que nos salva. Nós somos salvos pela fé, sim. Mas a fé é um meio pelo qual nós alcançamos a salvação. É um meio. Mas a fé Paulo vai dizer, a fé não vem de nós, ela é dom de Deus. Então a fé, quando nós temos o nosso novo coração, somos regenerados, percebemos o que Deus faz, nós respondemos em fé. Então nem a fé é uma obra nossa pela qual nós podemos nos vangloriar, porque ela é uma obra de Deus a nosso favor. Então a salvação é alcançar uma nova vida totalmente pela graça de Deus. Colossenses 1, 13 e 14 diz: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão de pecados. Então Jesus Cristo, Ele nos transfere de um lugar para o outro, de um reino para o outro, de uma vez por todas. Não existe a opção ou a situação de estar com um pé no reino das trevas e um pé no reino da luz. Ou está nas trevas ou está na luz. Ou está perdido ou está salvo. É isso que a salvação significa para nós, que a Bíblia nos diz.
Então, voltando aqui, a salvação é o abandono da escravidão ao pecado, alcançar uma nova vida pela graça de Deus e, em terceiro lugar, saindo pela intervenção de um mediador. Meus irmãos, a salvação é pela graça. É Deus que nos escolhe, que fique bem claro, de uma vez por todas. É Deus que nos escolhe para a salvação. É Ele que olha para nós e fala assim: eu vou te salvar, você vai ser meu povo. Porque foi isso que nós vemos, é isso que nós vemos Ele fazer com Israel. Então, por que uns são salvos e outros não? Por que só o Evangelho de Jesus Cristo é que salva? Por que só a fé em Jesus Cristo salva? Porque nós só saímos do estado de escravidão ao pecado por causa de um mediador, e esse mediador é Jesus Cristo. Primeiro, que o juízo de Deus é necessário sobre o pecado. Deus é justo e ele pune o pecado de maneira definitiva. Só que por que alguns são condenados pelo seu pecado e outros não? Por causa de Cristo, porque alguns têm Cristo enquanto o seu mediador. Porque alguns creem em Jesus e têm neles como esse que vai fazer a ligação entre Deus e a si mesmo. Deixa eu só responder duas perguntas aqui. Nossa fé é como um vaso onde Deus derrama a justiça de Cristo. A fé é um meio, né? É por isso que, às vezes, as pessoas entendem mal a fé como se a fé na fé salvasse. A fé é um sentimento religioso, mas não é a fé que salva, né? Se nós falarmos assim, eu fui salvo pela fé, isso não está completamente correto. Eu fui salvo pela fé em Jesus Cristo. Então, o objeto da fé é que salva. Quando eu alcanço Jesus Cristo, eu estou salvo. E a maneira de alcançar a Jesus é por meio da fé. Então, se eu direciono a minha fé para qualquer outro, eu não estou salvo. A salvação vem por meio da fé em Jesus Cristo, depositada nele. Então, é isso mesmo. A fé é uma maneira de alcançarmos porque quando nós vamos a Ele pela fé, essa fé coloca sobre nós a justiça que Ele conquistou na cruz. O Paulo está pedindo aqui, pastor, por favor, explique quando Tiago fala que a fé sem obras é morta. Paulo, vou ter que responder de maneira bem breve. Tiago ali não está mostrando que a fé está sustentada por obras. Ele está dizendo que uma fé verdadeira é perceptível por causa de boas obras. Boas obras ali não é caridade. Boas obras ali é uma vida cristã. E está incluída a caridade, mas não somente isso. Então o que ele está dizendo é que uma fé que não demonstra aquilo que ela faz no pecador, a transformação, ela é uma fé morta, né? Porque a fé é justamente essa ruptura. Não está colocando as obras como base da fé. Então, irmãos, nós saímos dessa escravidão do pecado por um mediador. Quem é esse mediador? É Jesus Cristo. Por que uns são salvos e outros não? Porque alguns confiam em Jesus para a sua salvação e outros confiam em Maria. Uns confiam em Jesus, outros confiam no Papa. Uns confiam em Jesus, outros confiam em Maomé. Uns confiam em Jesus, outros confiam nas suas próprias boas obras. Uns confiam em Jesus e outros confiam em si mesmos. Uns confiam em Jesus e outros confiam no seu intelecto. Uns confiam em Jesus e outros confiam na sua vida religiosa. Então, é por isso que alguns são salvos e outros não. Porque, assim como os egípcios não foram salvos porque eles não tinham um mediador, quem não está em Cristo não é salvo também porque não tem esse mediador. E assim como Moisés era um mediador, que ele era tanto da parte de Deus como da parte dos homens, também Jesus Cristo é mediador porque ele é tanto da parte de Deus como da parte dos homens. Jesus, ele se tornou homem, ele não tinha meramente uma aparência externa de homem, ele se tornou ser humano eternamente, para sempre. Ele se tornou um de nós para nos representar diante de Deus, mas ele, sendo Deus, revelava o próprio Deus a nós. Então Jesus é essa escada que faz a mediação entre nós e o nosso Deus. Então, irmãos, essa figura do mediador, ela é muito forte, ela é uma figura muito importante para nós entendermos por que alguns são salvos e outros não, porque alguns têm um mediador.
outros não têm. Esse mediador que ao mesmo tempo é Deus, 100% Deus, e é 100% homem, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, olha só o paralelo. O que aconteceu lá no Êxodo é um sinal menor de algo muito maior que aconteceria. O que aconteceu no Êxodo foi, vamos dizer, uma miniatura daquilo que Jesus faria. Foi uma execução visual e temporal daquilo que Jesus faria de maneira eterna e de maneira muito maior. Então, quando nós lemos o Êxodo, nós aprendemos a história daquilo que aconteceu, nós aprendemos ali o que aconteceu para a salvação, nós aprendemos no Êxodo como Deus é soberano na salvação, mas não é só para informação, é porque nós aprendemos ali que Deus estava no controle de todas as coisas. Nós aprendemos ali que Deus foi o verdadeiro soberano sobre todas as coisas. Então, quando lemos o Êxodo, aprendemos todas essas coisas. Deixa eu só ler mais uma pergunta aqui. O Tarô está perguntando, mas nós somos salvos pelas obras mediante a fé. Mas nós somos salvos pelas obras mediante a fé. Só que essas obras não são nossas, e sim de Jesus. Não é isso? Ah, bom. Uai, Tarô, que você escreve isso aí, eu achei até que você estava mudando de opinião teológica. É isso mesmo. Quando nós falamos que nós somos salvos pela fé, nós estamos querendo dizer que nós não somos salvos pelas obras nossas, mas nós somos salvos sim pelas obras de Cristo. Então, eu estou abrindo, quero mostrar algo para os irmãos aqui. Só um minutinho, que está no jeito aqui. O que eu quero dizer é o seguinte: as nossas obras não nos salvam, mas as obras de Cristo nos salvam. E foi necessário que ele apresentasse obras diante de Deus para nos salvar. E ele apresentou essas obras para a nossa salvação. Então, nós somos salvos pelas obras de Cristo e não as nossas mesmas. Então, olha só 1 Timóteo 2, 5 e 6. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempo oportuno, em tempos oportunos. Então, Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Então, uma aplicação pessoal do texto de Êxodo. Olha o exercício que nós fizemos. Lemos Êxodo, entendemos a história, entendemos no seu contexto e agora nós entendemos como ele aponta para o Evangelho, como ele aponta para Jesus Cristo. Qual é a aplicação que nós podemos tirar depois de todo esse exercício? O Evangelho liberta e santifica por toda a vida. O Evangelho nos liberta de uma vez por todas, né? Mas ele também, durante toda a vida, ele vai nos santificando e ele vai nos transformando. Então, é uma primeira coisa que nós aprendemos, uma primeira aplicação pessoal. Uma segunda, a salvação é de uma vez por todas e radical. Ou seja, a salvação, ela é, irmãos, transformadora. A salvação não é algo simples assim, que causa alguma coisa que talvez a gente consiga perceber em alguém, nada disso. A salvação é algo profundo demais e transformador a nós. E em terceiro lugar, somente por fé em Jesus Cristo nós somos salvos. Não adianta crer em outro mediador, não adianta crer que nós podemos nos salvar. Somente Cristo nos salva. Então olha como que da travessia do Mar Vermelho, nós chegamos de maneira lícita no Evangelho, sem precisar fazer alegoria, sem precisar distorcer o texto. Nós entendemos como Deus agiu para o seu povo de antigamente e como ele age para o seu povo de hoje por meio de Jesus Cristo. Então, da leitura para a aplicação, o que nós fizemos? Partindo da leitura do texto até essa aplicação final. Compreendemos o texto no seu contexto histórico. Qual foi a boa nova do texto? Lá no texto original, qual foi a boa nova? A libertação do Egito. Então, onde estava o mediador no texto? Em Moisés. Qual é o evangelho ali no texto? O que o texto está mostrando de boa notícia? Eles foram libertos do Egito. Aonde está a presença do mediador? Em Moisés. Agora nós transportamos essas coisas e nós aprendemos sobre Jesus. Irmãos,
Eu gostaria de passar um vídeo aqui, deixa eu ver se vai dar certo. Gostaria de passar um vídeo para os irmãos. É um vídeo que eu já vi há muito tempo e eu gosto muito desse vídeo. E um irmão me mandou essa semana passada e eu gostaria. Depois no YouTube vocês conseguem, eu vou passar do YouTube. É um texto que mostra como alguns aspectos e alguns personagens do Antigo Testamento eles nos ensinam sobre Jesus, eles pelo menos nos dão uma dica de como aquilo ali está nos ensinando sobre Jesus. Então deixa eu ver se vai dar certo aqui passar esse vídeo. A Bíblia não é uma série de histórias desconectadas. Ela é uma única narrativa na qual cada história, cada personagem, aponta para além de si, para alguém maior. A história de Adão e Eva não trata apenas do primeiro homem e mulher. Há um Adão melhor e verdadeiro, que passou no teste do jardim e cuja obediência é atribuída a nós. Há um Abel melhor e verdadeiro, assassinado sem ter culpa, cujo sangue clama não pela nossa condenação, mas por nossa absolvição. Há um Abraão melhor e verdadeiro, que atendeu ao chamado de Deus para deixar seu lar e todo o conforto, partindo ao vazio e ali criando um novo povo de Deus. Há um Isaque melhor e verdadeiro, filho da graça e da promessa que não foi apenas oferecido por seu pai sobre o monte, mas de fato sacrificado por todos nós. Há um Jacó melhor e verdadeiro, que lutou e recebeu o golpe do castigo que cabia a nós, a fim de que, como Jacó, só recebêssemos a ferida da graça, que nos desperta e nos disciplina. Há um José melhor e verdadeiro, que estando à direita do rei, perdoa aqueles que o traíram e o venderam, usando seu novo poder para salvá-los. Há um Moisés melhor e verdadeiro, que se põe no abismo entre o povo e o Senhor, mediando uma nova aliança. Há uma rocha de Meribá melhor e verdadeira, ferida pela vara da justiça de Deus, que agora nos dá água no deserto. Há um Jó melhor e verdadeiro, alguém que conhece o sofrimento injusto, que intercede e salva seus tolos amigos. Há um Davi melhor e verdadeiro, cuja vitória se torna a vitória de seu povo, ainda que eles mesmos não tenham levantado uma pedra sequer para conseguir isso. Há alguém melhor e verdadeiro que, como Esther, não arriscou apenas perder um palácio terreno, mas abriu mão do trono celestial. E não apenas arriscou sua vida, como a deu por completo para salvar seu povo. Há um Jonas melhor e verdadeiro, que foi lançado à tempestade a fim de que dela nós fôssemos resgatados. Há um Cordeiro da Páscoa melhor e verdadeiro, inocente, perfeito, que se deixou ser morto para que o anjo da morte não atentasse contra nós. Ele é o verdadeiro templo, o verdadeiro profeta, o verdadeiro sacerdote, o verdadeiro rei, o verdadeiro sacrifício, a verdadeira luz e o verdadeiro pão. A Bíblia não é uma série de histórias desconectadas. Ela é uma única narrativa que aponta para uma única pessoa: Jesus. Perdão, esqueci de ligar o microfone aqui, que eu tinha desligado na hora. O que eu estava falando é que esse vídeo, né, instrutivo, nos ajuda a perceber como que a Bíblia toda aponta para Cristo. É claro que existem textos que são fáceis, mais fáceis de nós percebermos isso, outros são muito difíceis, e não é à toa que durante os séculos a igreja está debatendo sobre como um ou outro texto pode nos ensinar sobre Jesus, né? Mas o fato é que toda a Bíblia, toda a Escritura aponta para Jesus. Tá sem som, irmãos? Não voltou o som, não?
Os irmãos estão ouvindo o som? Voltou? Ah, voltou. Ah, não, então beleza. Então, irmãos, é isso. O Antigo Testamento ele é sobre Jesus. Como eu já falei, né? Foi baseado no Antigo Testamento que Jesus pregou. Foi baseado no Antigo Testamento que os apóstolos pregaram. E é baseado no Antigo Testamento que nós precisamos viver também, conhecer ao Senhor. Sem legalismo, sem moralismo, mas olhando para Cristo, entendendo que ali está o fundamento do Evangelho de Jesus Cristo. Irmãos, se alguém tiver mais alguma pergunta, nós estamos caminhando ao final do estudo. Eu espero que tenha ficado claro, né? Eu espero que tenha ajudado esse texto, né? Esse exemplo de Êxodo 14, que nos ajude a pegar outros textos e entender como podemos aprender sobre Jesus a partir do Antigo Testamento. Eu queria até deixar um incentivo aos irmãos. Gostaria que os irmãos daqui até quinta-feira que vem pegassem um texto, Gênesis, Êxodo, não sei, algum texto, e fizesse esse exercício. Deixa eu ver o que o texto está dizendo, mas também o que ele apresenta do Evangelho e de Jesus. Então, quem sabe não podemos fazer esse exercício e na semana que vem nós pegaremos outro texto, talvez outro estilo literário. Hoje foi uma narrativa, mas podemos fazer com um salmo, um poético, um profeta, né? Então, peço aos irmãos, quem sabe nós não fazemos esse exercício e compartilhamos na semana que vem. Se tiver mais alguma pergunta, os irmãos podem colocar aí nos comentários. Antes de nós encerrarmos, eu vou fazer uma oração para a gente encerrar. Eu vou orar pela vida da Carla Basílio. Hoje é aniversário dela, então nós vamos louvar ao Senhor pela vida da Carla, pela bênção, né, que ela é na nossa igreja, e que o Senhor a abençoe, né, e esteja aí aumentando em muitos os anos da vida dela, mas mais do que isso, né, de conhecimento do Senhor e de temor do Senhor sempre crescentes, né? Então nós vamos orar pela vida da Carla e se tiver mais alguma questão, alguma pergunta, nós respondemos depois e vai estar então encerrado o nosso estudo. Depois eu dou os avisos. Senhor, muito obrigado, ó Pai, por essa noite. Obrigado, ó Pai, por tanta beleza, por tanta majestade, tanta sabedoria, tanta boa nova na Tua palavra. Nos perdoe, porque nós não agimos com a Tua palavra como deveríamos. Nos perdoe, ó Deus, porque nós temos o livro dos livros nas mãos. Nos perdoe porque nós temos a verdade nas mãos. Nós temos o livro de salvação, nós temos a história do Senhor, nós temos a revelação do Senhor nas nossas mãos. Fazemos pouco caso dela, pouco uso. Quantos irmãos nossos espalhados pelo mundo não têm a Bíblia nas mãos, não têm o Antigo Testamento na sua língua? Nós temos essa riqueza, tantas traduções, tantas versões. Ó Senhor, nos ensine a amar a Tua palavra, nos devotar à Tua palavra, ter anseio pela Tua palavra e sermos transformados e edificados pela Tua palavra. Abençoe cada um dos meus irmãos que está assistindo esse estudo, que todos nós sejamos juntos edificados pelo Senhor e pelo Teu Espírito Santo. Abençoe a Carla nesse dia, ó Pai, que ela completa aniversário. Que o Senhor esteja abençoando a vida dela. A Tua serva, ó Pai, tem dedicado, ó Pai, a servir ao Senhor aqui na igreja, sempre ajudando, sempre usando seus dons e talentos aqui na igreja. Que o Senhor esteja retribuindo a Tua serva, que o Senhor esteja abençoando, que o Senhor esteja aumentando mais e mais, ó Deus, o conhecimento do Senhor, a proximidade, o temor do Senhor na vida dela. Nós clamamos por ela, ó Deus, e também por toda a nossa igreja. Que o Senhor nos abençoe e que no restante dessa semana possamos, ó Deus, ser sustentados e conduzidos pelo Senhor. Nós agradecemos em nome de Jesus. Amém.